O cerimonialista não faz cerimonial só. A gente tem que trabalhar sempre em equipe, só que nós somos o maestro de uma grande orquestra. Olá, sejam bem-vindos ao Ser Cerimonial. Eu sou Milena Salvador, assessora de cerimonial e gestora de eventos há mais de 20 anos, dona da página do Instagram, @MilenaCerimonial e criadora deste podcast, que tem o objetivo de revelar os segredos dos bastidores dos eventos. E para isso, contaremos com a presença de convidados que de forma leve e descontraída trarão dicas e histórias sobre esse universo fantástico e cheio de detalhes. Hoje conversaremos com uma convidada muito especial, Juliana Espíndola, e falaremos sobre o tema cerimonial muito além do protocolo. Juliana é assessora-chefe da Assessoria de Relações Públicas do TRF1, acadêmica da Academia de Cerimonial e Protocolo, correspondente da Academia Argentina de Cerimonial e membro do CNCP. Juliana, seja bem-vinda, seja você, seja Ser Cerimonial. Ela esqueceu de falar que nós somos amigas há quase 22 anos, né? Né? Cerimonial nos uniu, né? E hoje eu tô aqui. Muito obrigada, Mi, por você me convidar para participar desse programa que está sendo já um sucesso inédito aí na nossa área. Estávamos com sede desse tipo de programa que vem trazendo muita informação de qualidade já. Ju, é uma honra recebê-la aqui. Quando veio a ideia desse podcast, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Juliana, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento na área de cerimonial. E é justamente por isso que a gente está trazendo esse tema, né? Cerimonial, muito além do protocolo, né, Ju? Posso chamá-la de Ju, né, gente? Porque são 22 anos de amizade, então não dá. Bom, né? Então, Juliana, como é que você enxerga a importância do cerimonial dentro de uma instituição, tanto pública quanto privada? Mi, nesses 27 anos trabalhando com cerimonial público, eu vou te falar qual que é a importância do cerimonial dentro de qualquer instituição, seja pública ou seja privada, por ser imprescindível. Hoje é difícil de imaginar uma empresa pública, privada, qualquer ato social que não tenha um cerimonial muito bem estruturado. Hoje a gente trabalha em todas as frentes, não mais só com o nosso, por exemplo, no meu caso, presidente, mas sim com toda a instituição. Verdade. Sim, porque hoje tudo passa pelo evento. O evento, ele é uma forma de comunicação e cada vez está sendo mostrado mesmo na prática que hoje é uma das melhores formas e das formas mais transparentes e objetivas de se comunicar algo. Então qualquer coisa que se queira comunicar hoje vai por meio de um evento. Por isso a gente está sendo tão demandado em tantas as áreas. Sim. E cada evento desse, é um capítulo da história de uma instituição que está sendo escrita. Então nós somos responsáveis pela memória institucional de um órgão, de uma entidade, assim como somos responsáveis também pela sua imagem institucional. Então, assim, na minha opinião, a importância do cerimonial dentro de qualquer instituição, somos imprescindíveis. Explica pra gente, tem muita gente que assiste o podcast, que é organizador de eventos, mas tem muita gente que gostaria de trabalhar na área ou também gostaria de conhecer um pouco mais. O que exatamente faz o cerimonial? Pergunta extremamente importante, né? Porque, assim, apesar de parecer muito óbvio, infelizmente, nós somos ainda até um pouco mal interpretados, né? O que realmente a gente faz. E eu falo que nós somos o alicerce, a base de tudo em relação ao evento. Nós organizamos desde o planejamento, a organização, a execução de um evento. Nós somos responsáveis, é o que eu falo, como se fosse uma grande orquestra, né? Músicos, pessoas diferentes, que são todas as unidades que a gente tem que trabalhar, e nós somos o maestro disso tudo, no qual a gente vai conduzir todo esse arsenal de artistas, né? Porque cada um dentro da sua área é o segurança, são serviços gerais, é um mestre de cerimônia, é todas as partes envolvidas, as recepcionistas que a gente tem que treinar, os atores, e a gente está ali conduzindo isso, Mi. Então, nós fazemos de tudo, desde a parte da logística, um trabalho com a segurança, aonde que a autoridade vai entrar, aonde que a autoridade, por onde que ele vai passar, tem toda essa questão da segurança,
toda essa parte da ambientação, né? Por exemplo, hoje a gente está gravando num lugar maravilhoso, adequado, e isso faz parte porque até essa questão de o que os olhos veem, o coração sente. Sim. Né? Então, eu fiz ao contrário, né? O trocadilho, que justamente a gente vai criar toda essa ambientação. Então, o cerimonialista, ele é responsável em fazer toda essa observância de todas as normas protocolares que existem dentro de uma logística do evento. Não apenas a organização, mas todo esse ritual protocolar que existe, no qual somos regidos por uma lei federal. Ju, tem muita gente que nos assiste, que é organizador de evento, mas também tem muita gente que gostaria de ser e também nos assiste para conhecer um pouco mais sobre esse universo. Então explica o que o cerimonial faz. Uma pergunta extremamente importante, porque, como você mesmo falou, muita gente não sabe, né, o que um cerimonialista faz. E acaba que é associado a cerimonial, por exemplo, de eventos sociais, né? Cerimonial de casamento, cerimonial de festas sociais. Só que tem um outro lado também, que é do cerimonial público, que é onde eu tenho o meu know-how, né? São quase 30 anos, 27 anos de cerimonial público. Nós somos responsáveis em organizar toda a sessão solene, uma solenidade, um ato protocolar de um determinado assunto, né? Então, existem vários, como posses, como a celebração da instalação de um tribunal. Então, desde a concepção, né, de brifar o nosso assessorado, o que ele quer que aconteça, até a fazer o alinhamento com todos os atores envolvidos, com a segurança, com os serviços gerais, se vai ter uma parte musical, com um buffet, com todas as pessoas envolvidas para nos ajudar, porque o cerimonialista não faz cerimonial só. A gente tem que trabalhar sempre em equipe, só que nós somos o maestro de uma grande orquestra. Então, cada um ali tem uma importância e nós vamos juntar, que eu falo que é sempre até um tabuleiro de xadrez, como também um quebra-cabeças. A gente vai juntar todas essas peças para que a gente consiga, no dia, trabalhar de forma harmônica tudo. Então, você vai pensar desde a entrada da sua autoridade, do seu convidado, até o dispositivo que ele vai sentar, por onde que ele vai entrar no tribunal. Lá atrás tem a questão da formação de uma lista de convidados, a expedição desse convite, depois o controle. Então, assim, é uma gama de atividades que o cerimonialista faz, não apenas no dia, né, no qual as pessoas veem ali o cerimonial atuando, mas ali eu falo, Mi, que é a cereja do bolo. É verdade. Porque antes a gente já fez toda a parte da logística que é com a gente também. Foram meses de preparação. Meses de preparação e que a gente tem que, além daquela preparação, a gente tem que ter aquele plano de contingência B, C, D. Porque eu falo que a gente trabalha com uma falta de rotina organizada. Nossa, adorei essa frase. A falta de rotina organizada, né? Porque assim, tudo pode acontecer na nossa sessão solene, no nosso evento que a gente planejou durante tanto tempo. Tudo muda. Com a mudança de uma autoridade, você sabe que muda toda uma mesa de honra, né? E isso aí traz outras consequências. Então, assim, a gente tem que estar sempre antenado em tudo, em qualquer mudança, para que tudo ocorra bem. Porque também, eu sempre falo que no cerimonialista é uma das poucas profissões, assim como a medicina, que a gente não pode errar. Né? Diferente quando você está dentro de fazendo um processo, ou você trabalhando com alguma coisa que você tem você tá lá mais quietinho, né? Você mais fazendo tranquilo, E o que eu gosto de falar também, que o nosso trabalho é como se a gente estivesse pintando uma obra de arte e que todos estivessem assistindo. Justamente. Mas por que pintou azul e não pintou preto? Justamente. Né? Então... E a gente não pode errar, por quê? Porque ali a gente está trabalhando com uma imagem. E essa imagem é feita ao vivo, a gente não tem como, né? Corta, volta, não. Tá acontecendo ali na hora, né? Então, assim, tem que ser tudo, a gente tem que ter tudo planejado. Então, essa é a nossa grande função, é de planejamento. O cerimonialista, para mim, é arquiteta. Arquiteta um grande evento, arquiteta um grande momento. Porque eu sempre falo o seguinte, que ali... Para nós, é mais um evento de logística, mas é o evento da pessoa que está passando. É o evento do anfitrião. O evento da pessoa que está passando. Né? Com certeza. Então, por exemplo, um dos eventos mais importantes que eu faço, eu até fiz essa semana, então está fresquinho na memória, é uma sessão solene de posse de um magistrado que está mais de 30 anos na carreira e agora ele ascende a um tribunal, a uma instância superior. Né? Isso a gente faz comumente. Né? Eu já fiz mais de 30 posses dessa. Boa fala, como você já fez mais de 30,
Como que você consegue alinhar? Você tem o tradicional, a Aham. tradição que você tem que trazer para o evento, mas como você consegue dar aquela pitada de inovação dentro de cada evento? Humanizando. É a gente conhecendo o nosso anfitrião ali na hora, o nosso assessorado, no caso, o nosso empossando, sabe? E a gente tentar entender dele qual vai ser o diferencial para tornar aquele momento único, aquele momento inesquecível. Então foi tão interessante que nessa última posse, agora desembargador federal virou e falou assim: Juliana, eu não me senti tão pleno e tão feliz nem no meu casamento, porque Nossa. o casamento é da noiva, né? O noivo acaba ficando em segundo É plano. verdade. E ele falou assim: eu nunca me senti tão feliz, tão pleno, eu nunca vi tantas pessoas ali para me prestigiarem, né? Então a gente trabalha com vida, a É um gente não retorno- trabalha. Que retorno gratificante Não, esse. não tem existe, preço, Miriam, não. não existe. E Sim. ele com o olho cheio de lágrimas, e depois quando termina a posse, vem e dá um abraço e fala, né, dá esse depoimento. Quer dizer, a gente trabalha com a vida das pessoas, Miriam, a gente vai além. O cerimonial, ele Verdade. é além do protocolo, ele é além das regras protocolares. O cerimonial é a gente trabalhar com os sonhos mesmo das pessoas. É como falam em casamento, que é o mais comum das pessoas escutarem, né? É os sonhos transformando em realidade. E a gente está transformando, né, a carreira de uma pessoa, ali ele está ascendendo. Por exemplo, na posse de um presidente, né? Também, 30, 40 anos de trabalho, né, de prestação jurisdicional, e aí ele chega nesse cargo de presidente. Gente, é o coroamento da carreira dele. Verdade. E é tão impressionante que a gente faz as precursoras, né? E acho que já é um papo para outro, né? Podcast. Com né? certeza, viu? Tá Que- convidado. que são os nossos, né? São um dos steps do nosso trabalho. A gente passa, faz ensaio técnico, gente, chega na hora. Eles não lembram mais de nada, eles esquecem, eles ficam olhando pra gente do tipo, e agora, o que eu faço, o que eu não faço? Olha a Mas você emoção. tem que estar lá, né? Do Sempre lado. próximo, Não, tem que estar ao do lado, lado. atenta, assessorando. É por isso que eu falei pra você, lá atrás, voltando no início, qual é a importância do cerimonial? Nós somos imprescindíveis hoje. Eles não fazem, assim, não existe essa forma mais de comunicar por meio do evento que não seja pelo cerimonial. Uhum. Entende? Até Pela porque nossa tem uma organização. estratégia Totalmente, por trás, né? totalmente. Você tem um objetivo a ser atingido com Sim. aquele evento. Por isso que eu defendo que o cerimonial, uma assessoria de cerimonial dentro de qualquer instituição tem que ter um posicionamento estratégico ao lado, por exemplo, de uma presidência. É Sim. uma assessoria de staff, Você tem que sabe? estar próximo. Próximo, porque eles nos chamam, a gente está com eles o tempo todo, né? Então, assim, essa questão da gente trabalhar com realmente a expectativa, é a vida da pessoa, não é apenas um processo, não é um número, não é uma coisa, Mia. A gente trabalha com pessoas, e a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com que essas pessoas almejaram a vida toda, né? Assim, das memórias assim, mais afetivas que eu tenho e eu vou levar pro resto da minha vida. É isso que eu ia te perguntar, assim, pra você contar pra gente uma história emocionante da sua carreira. Aí. Então, lá em 2006 a 2008, eu assessorei um presidente, o então presidente, chamava Aloysio Palmeira, um baiano maravilhoso, muito sério na época, muito sério, né? Mas com o tempo, essa nossa convivência muito perto, porque não tem como, né? Respeitando a liturgia do cargo, com todo o respeito, tem essa proximidade, não tem jeito, porque como eu falei, a gente não trabalha só com papel, com coisa, com caneta, a gente trabalha com emoção, a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com a realização de um trabalho, de um projeto. Por exemplo, a própria assim, vamos fazer a informática, tem um trabalho, uma equipe por trás que fez um sistema novo. Hoje o cerimonial é demandado para organizar um evento de lançamento do sistema por meio de uma placa. Olha a importância de uma placa inaugural. Gente, nessa placa não é uma placa de aço escrito apenas quem foi, quem fez, não. Aquilo ali é um trabalho de uma equipe. São pessoas que estão ali registrando o seu trabalho. E muitas vezes trabalho de anos. Anos, e horas e abdicações, né? Então a gente trabalha com isso. Então, você descerrar uma placa, não está descerrando só uma placa, você está descerrando o trabalho de uma equipe. E que é uma equipe, por vezes, no anonimato. Que é, por exemplo, uma equipe de TI de um tribunal, de qualquer instituição.
Então olha a importância, né, do nosso trabalho, né, da gente estar envolvido, enlaçado. E envolvido desde o início do planejamento. Desde eu o falo início. muito disso, porque Desde o início. existem situações em que nos trazem para a gente fazer apenas a parte final ali do roteiro, do cerimonial. Não funciona. O cerimonialista não é isso só. A gente precisa estar desde a fase inicial da criação da ideia. Justamente. Do projeto. Porque para mim é inconcebível. É inconcebível nós, cerimonialistas, a gente não está desde o planejamento. Né? Porque, nós, como eu falei, nós somos o maestro de uma grande orquestra. Né? Nós temos essa visão ampla do que é a organização de um evento. Sim. E que hoje, como a gente colocou, que vai além do protocolo e agregar valor a esse evento, nós entendemos o que deve ser colocado, né? Nossa cabeça ela é muito mais ampla, a gente sente a atmosfera, né? É algo que vai, que é intuitivo. Tanto é que, assim, olha, não é qualquer pessoa que dá para ser cerimonialista, minha amiga, não é. Ó, eu Existe quero primeiro que você volte um pouquinho na história lá do baiano. Do presidente maravilhoso. E depois já fala pra gente qual característica que você acha essencial para as pessoas que gostariam de trabalhar na área de cerimonial. Então, esse exemplo que eu vou dar dessa pessoa, porque eu gostaria de trazer de volta aqui o assunto. Então, em 2006, 2008, eu assessorei ele, foi a época de uma interiorização da Justiça Federal, então foram 2 anos viajando com ele, com a nossa equipe, fazendo essa instalação das varas federais, né? Que até isso, para você ver, a instalação de uma vara federal, isso aí, gente, mexe com sonhos de uma população de uma cidade. Então, aquela instalação... Você está levando a justiça para lá. Justiça para os municípios, né? E aquele evento que a gente organizava, que nós cerimonialistas organizamos na época, aquilo lá virava como se fosse uma superação das expectativas deles. E ali eles se sentiam, assim, muito importantes. Vistos. É isso mesmo, vistos, entendeu? Sim. Então, assim, já começava por aí. Então, nós tivemos todo esse envolvimento. E quando a gente andava, passamos perto da cidade desse presidente, e ele fez questão de levar a gente lá, só pra você ver, Mi, a nobreza da nossa profissão. Por isso eu honro todos os dias, porque ele nos dá essa possibilidade de entrar de uma forma muito assim, muito íntima e respeitosa na vida dos nossos assessorados. Então nós fomos a uma cidade que chama Pindobaçu, no interior da Bahia. E ele, olha, Juliana, aqui eu estudei, aqui eu fiz meu magistério, aqui eu entrei no meu curso de Direito. Olha a importância que tem isso, e ele trouxe isso pra gente. Logo depois ele aposentou, e nós fomos inaugurar lá na época essa mesma sessão judiciária, mas um novo prédio. E lá estava ele, né? Agora como aposentado já, ele já não era mais presidente. Aí foi como convidado. Ele foi como convidado. Só que nisso ele leva o quê? Toda a família dele. Ele leva todas as pessoas da cidade que foram assistidas. E infelizmente agora em 2022 eu fui pra lá, Mi. Eu tenho até uma foto super bacana que eu tirei uma foto com ele lá na ocasião, e agora em 2022 eu com a foto dele. Por quê? Porque ele faleceu, infelizmente, no ano passado, e esse prédio hoje tem o nome dele. Né? Hoje o tribunal está tendo esse cuidado de colocar dos nossos magistrados falecidos nome nas varas. E eu fui fazer uma sessão solene em homenagem póstuma a essa pessoa que eu convivi com ele lá atrás. Agora, o que foi o mais emocionante? Eu até me arrepio. Ju, como é que você faz para não chorar? Eu sou muito emotiva. Eu chorei muito, eu chorei muito. E nesse dia chegou os familiares dele. Ele não foi casado, mas ele tem sobrinhos, e virou pra mim, olhou pra mim e falou assim: Juliana, eu olhando pra você, me lembrou titio. Ela falou assim, porque ela falou assim, as lembranças que eu tenho do cerimonial na vida do meu tio, né, e ele feliz da vida de poder prestar esse trabalho nas comunidades, e a gente estava lá. Porque nós organizávamos isso, organizávamos a instalação da vara, organizávamos o descerramento da placa, a fita inaugural, o achamento da bandeira. Você vê a força que teve, emotiva, como marcou o evento que você organizou lá atrás, com toda a família. Com toda a família, entendeu? E várias pessoas ali, ela falou assim, olha, quantas pessoas do interior nunca tinham visto um achamento de bandeira, Mi? Que pra gente é algo muito comum, a execução de um hino nacional. E eles nunca tinham visto. Então a gente faz parte, gente, assim, eu acho até uma responsabilidade social no nosso trabalho.
sabe? Então, assim, como esses, são vários e vários exemplos que a gente acaba se envolvendo de uma forma muito mais do que o ato protocolar, muito mais do que as nossas atribuições. Sim. Por isso, minha amiga, eu honro todos os dias a profissão que eu escolhi com 10 anos de idade para eu poder trabalhar. Né? E estou aqui. E isso é o cerimonial muito além do protocolo. Muito além do protocolo, porque a gente trabalha com vidas. A gente trabalha com emoção, a gente trabalha com as famílias, a gente trabalha com pessoas que depositam no nosso trabalho aquele momento que é especial para eles. Ô Ju, e para encerrar, traga aqui pra gente quais características que você acha importante de quem gostaria de fazer parte com a gente nessa área, né, de evento. Primeira coisa é amar pessoas, gostar de gente, gostar de relacionar com pessoas, humildade. Outra coisa, Mia, o que eu sempre falo, sabe? Que as pessoas falam assim, a gente trabalha com autoridades, a gente trabalha, né, com, por exemplo, a cerimonialista de casamento trabalha com mãe, pai e noivo, né? Que também, naquele momento, são atores que não são fáceis, né? Mas a gente sempre tem em mente que a nossa profissão, a gente está realizando sonhos e nunca a gente leva pro lado pessoal da coisa. E nem achar, porque as pessoas às vezes falam, infelizmente, que cerimonial é perfumaria. Principalmente no órgão público, né? Sim. Que cerimonial é frescura. Mas é quem nunca organizou um evento. Quem nunca organizou. Quem nunca precisou organizar um evento. Fala isso, mas quem organiza. Até precisar. Tanto é que todos que passam, que tomam posse, que todos que são, por exemplo, um presidente, dão valor demais ao nosso trabalho. Por quê? Porque eles sabem da importância, eles sabem o quão foi importante um evento para poder eles exteriorizarem o que eles precisavam. Eles conviveram conosco durante a fase do planejamento daquela posse, eles conviveram, então eles viram, né, toda a trabalheira, né, tudo que acontece, porque assim, apesar de não ter uma receita de bolo, a gente tem que ter papéis muito definidos, porque eu falo que o cerimonial é uma questão de pacificação institucional, né, minha amiga? Porque a gente sabe que um erro nosso pode criar até uma crise diplomática entre instituições. Né? Então, apesar de ser muito amplo, de não ter uma receita, tem que ser exato. E é muito sério. É muito exato o nosso trabalho, tem que ser muito exato. Porque isso realmente pode criar uma crise. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa que tem que gostar de pessoas, como eu falei, tem que ter o dom da comunicação, como o dom da conciliação e da humildade para aprender a todo momento. Porque não existe o certo, hoje, amanhã já é diferente e é uma falta de rotina organizada. Ô minha amiga, eu trouxe aqui para encerrar e para te agradecer uma frase que eu lembrei de você e eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu não sei se o que fazemos tem importância no final. O que eu sei que importa são as pessoas a quem nos unimos e a marca imutável que deixam em nosso ser. Nossa, eu tô arrepiada. Tá, isso aqui eu vi num vídeo, foi um discurso do Brad Pitt. Olha Quando eu vi essa frase, eu tava preparando o podcast, eu falei, eu vou trazê-la. Ju, muito obrigada pela sua presença, eu fiquei emocionada, tô muito feliz. Ó, a gente sempre tem um presente, tá? Para os nossos convidados, amiga. Meu Deus, saiba que eu admiro céu. muito você como profissional. Gente, tudo personalizado. Olha só, isso aqui é um diferencial do nosso trabalho, viu? A gente personalizar. Cada evento é um evento, né, Mia? Apesar da gente fazer 1000 eventos. Agora deixa eu te falar. O presente é meu, né? De você ter me convidado, de eu estar aqui nesse dia maravilhoso. E falar de cerimonial é falar da minha própria vida, viu, Mi? Sim, pra mim também. É muito orgulho, né, que a gente tá nessa área há tantos anos. Gente, e ó, curte, comenta, compartilha. A gente vai deixar aqui também o Instagram da Juliana, se vocês tiverem alguma dúvida. Façam uma pergunta aí no podcast que a gente vai responder. Se precisar, pode mandar pro meu cerimonial ou pro meu Instagram. Manda pro Instagram também da Juliana. E ajuda a gente para que a gente possa cada vez mais, né, Ju? Que a gente possa trazer convidados, fortalecer a nossa profissão. Isso mesmo, Mi. E olha, muito obrigada em nome de todos os cerimonialistas do Brasil e do mundo de você fazer um programa tão maravilhoso e tão diferente, tão descontraído. Porque, infelizmente, falo que às vezes, né, o cerimonial é uma coisa muito formal. Tem que estar sempre de preto, fechado, sem sorrir. Não, não é não. A gente só quer organizar. Só organizar para que as coisas fluam e a comunicação tenha a excelência necessária. Então é isso. Muito obrigada. Obrigada mesmo.